Minhas irmãs, meus irmãos, com muita alegria, retorno a essa casa que nos recebe com tanto carinho, tanto afeto. E vamos, nesse instante, levar o nosso pensamento à espiritualidade amiga, na certeza que, representando Jesus, estejam ao nosso lado, a fim de nos estimular às ações conforme esse mestre de amor, bondade, nos exemplificou. Nós escolhemos para essa tarde um tema que tenho certeza, do conhecimento de todos. Quem é que não lembra da passagem, dai a César o que é de César? Todos nós temos a notícia dessa passagem. Esse ensinamento nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 22, nos versículos 12 a 22. E Marcos, no capítulo 12, versículo 13 a 17. Todos, sem exceção, sabemos de como Jesus foi procurado para ser tentado. Todos nós temos conhecimento que a pessoa, quando anda de forma coesa, coerente com as leis divinas, tem sempre alguém a persegui-lo, com o propósito de fazer cair. Mas um espírito da grandeza de Jesus, claro, ele sabia muito antes do indivíduo pensar a intenção que ele teria ao se aproximar dele. E assim, tendo Jesus próximo dos fariseus, eles se retiram e entenderam esses fariseus de provocar Jesus. Provocar na expressão mais íntima do termo. A todo instante, Jesus levava uma alfinetada. Claro que as vibrações grandiosas do seu perispírito não permitiam que se aproximasse aquelas vibrações desagradáveis. Então, os herodianos são instigados pelos fariseus a perguntar a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensina o caminho de Deus pela verdade. Se levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. E Jesus esperou a alfinetada. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É lícito ou não é lícito pagar o tributo a César? Até hoje, nenhum de nós gosta de pagar imposto. Quem gosta de pagar imposto aí levanta o braço. A primeira desculpa que nós temos não reverte em nosso benefício absolutamente nada. Por que eu pagar imposto? E nós brigamos por isso, lutamos até aonde podemos para não pagar imposto. E aquilo não era diferente na ocasião em que Jesus estava no nosso meio. Os judeus, entre aspas, escravos dos romanos, eles pagavam imposto sob pressão, assim como hoje. Todos nós damos um jeitinho de não ser obrigado a pagar imposto. Aí Jesus, que já conhecia
a malícia daquelas criaturas, já conhecia a intenção daquelas pessoas, e diz assim com essas palavras, segundo o Evangelho: hipócritas, por que me tentais? Não esperou a resposta e disse: apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento desse tributo. Então lhe foi oferecido uma moeda. No Evangelho consta uma moeda de um denário. E Jesus olha a moeda e pergunta: de quem são essa imagem e essas inscrições? E vem a resposta que todos já conhecemos: são de César, Senhor. E a resposta de Jesus qual foi? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles e se afastaram. O que esperava aquelas pessoas? Se ele, Jesus, dissesse: não, deves pagar o tributo a César, Jesus estaria contrariando a vontade do seu povo, os judeus. Concordam? Se ele dissesse o contrário: não, não deveis pagar o tributo a César, ele estaria contrariando os interesses do César. O que ele fez? Ele deu uma das lições mais grandiosas que existe no Evangelho: paga a César, paga a Deus, conforme se caracterize essa orientação. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí nós vamos meditar um pouco sobre essa lição que Jesus ofereceu à humanidade. Tudo que existe em cima do planeta, tudo que existe no planeta, tem o propósito de atender às nossas necessidades físicas. E, utilizando desses bens, nós atendermos às nossas necessidades espirituais. Se alguém tiver alguma proposta, algum pensamento, que fale. Todos concordamos com essa ideia? O planeta é organizado pelo nosso Pai com o objetivo de nos proporcionar condições de sobrevivência conforme as nossas necessidades, tendo o propósito de construirmos o nosso castelo de felicidade na vida real, que é a vida espiritual. Deus, nosso Pai, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele oferece com amor tudo que está dentro daquilo que necessitamos. Nenhum de nós, seja grande, seja pequeno, passa por uma experiência que não seja benéfica ao nosso crescimento moral, ao nosso crescimento espiritual. Pois o objetivo de o homem estar sobre o planeta Terra hoje é atender às suas necessidades de crescimento. Não viemos para pagar dívida, nós viemos para ressarcir a lei divina e com isso nos elevarmos na direção de Deus, construirmos a nossa estrada iluminada pelas instruções dos Espíritos mensageiros do Pai. Como Jesus disse: nada do que eu digo
vem de mim mesmo, mas sim daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus, nosso Criador. Então, é importante nós meditarmos quando passamos pelas dificuldades que o mundo nos oferece. Nós não temos aqui a experiência de dor com sentido castigo, como alguns interpretam. Nós temos aqui a experiência de construção da nossa morada espiritual. Então, cada decisão que nós tomamos corresponderá a uma consequência que vai ser ditosa, vai ser feliz, ou sofrida conforme a natureza dessa decisão. Quando nós, como foi falado pelo nosso irmão, nos relacionamos com uma criatura à nossa volta, nós temos ali obrigações muito particulares com aquela criatura. Renovar o nosso laço de fraternidade, que é o compromisso maior da humanidade, e nos fazermos confiáveis para aquela criatura. Pois não podemos confiar em alguém que possa nos trazer a dor, o sofrimento, a angústia. Cada decisão que tomamos terá sua consequência. Cada decisão que tomamos terá a qualidade da decisão tomada. Se for coerente com a lei divina, essa decisão terá uma consequência agradável. Se for contrária à lei divina, essa decisão tomada trará consequências dolorosas. Assim, o nosso procedimento, aonde nós estivermos, terá que ser muito bem escolhido, seja no lar, que é a nossa escola primeira, seja no nosso ambiente social, seja no nosso ambiente profissional. Esse procedimento vai dizer o nosso futuro. Quando nós viemos ao planeta, nós viemos com os recursos de César e os recursos de Deus. Não somos lançados ao planeta de maneira fortuita, mas sim obedecendo a um plano de trabalho para nos favorecer o crescimento. Vivemos no ambiente mais favorável à nossa jornada. Família, meio social, meio profissional, enfim, aonde nós nos relacionamos. Ninguém está aqui por acaso. Todos temos um propósito. O que viemos buscar nesse grupo espírita? Nós viemos buscar conforto para as nossas dores. Se alguém não concordar, que se expresse. Nós viemos buscar ensinamento. Nós viemos buscar proposta de vida. Tudo tem um objetivo. Cristo veio ao mundo a fim de trazer a mensagem de amor, não contrariando a mensagem primeira trazida por Moisés, em que trouxe uma notícia de Deus de justiça. Ele mesmo diz: não vim contrariar a lei, mas sim
dar-lhe cumprimento. Ele disse: não vim para os sadios, eu vim para os enfermos. Qual a notícia? É para que não nos esqueçamos de Deus. Por isso que podemos usar todos os recursos de César, mas jamais nos esquecer daquilo que é de Deus. Por quê? Sem Deus nada existe. Sem Deus não existe nem o universo. Não existe nem a partícula menor. Sem Deus nós não existimos. E conforme disse João em sua carta, Deus é amor. E por ser Deus amor, e somos filhos de Deus, o que somos? Mas Jesus nos lembra: fazei brilhar a vossa luz, vós sois o sal da terra, nos estimulando ao trabalho interior, fazendo com que nós nos lembremos de vencer o maior inimigo que nós possuímos, que são as nossas imperfeições. Quem é o nosso advogado perante Deus? Alguns diriam: Jesus. Jesus é o orientador. Nosso advogado são as nossas atitudes frente àquilo que nós recebemos como instrução de Jesus. Porque não adianta ouvir e não fazer, ver e não imitar. Assim, cabe a todos nós separar o que é de César, separar o que é de Deus, fazer o uso racional de cada dessas coisas. Devemos não combater o inimigo exterior, devemos combater o inimigo íntimo. Devemos conhecer o Evangelho de Jesus, mas, sobretudo, colocá-lo em prática. Aí nós estaremos cumprindo a nossa obrigação como filhos do Altíssimo. Todos nós passamos por uma informação antes de tomarmos o corpo físico. Os amigos espirituais, representando a vontade do Pai, seleciona tudo que nós temos de dificuldade e que podemos vencê-las sem muito esforço. Nos colocam à disposição dessas dificuldades, nos instruem e diz: cabe a você fazer o seu trabalho. As instruções lhe são oferecidas, o trabalho cabe a você realizar. Então, os nossos pais são apresentados a nós ainda no mundo espiritual. Tudo ali é programado, tudo ali tem uma orientação com o objetivo de nos colocar na estrada mais curta entre nós e Deus. Todos nós lembramos dessa lei lá da matemática, ou geometria, não sei. Caminho mais curto entre dois pontos é um segmento de reta, né? Assim que está Qual o caminho mais curto entre eu e Deus? Procedimento reto. Qual o caminho mais doloroso? Desobedecer às leis divinas. Mas em nenhum de nós, como disse o Cristo, nos perderemos. Todas as suas ovelhas de Jesus, que somos nós, serão resgatadas, nenhuma se perderá. Mas
não podemos esquecer que a dor será uma constante sempre que nos afastarmos da lei divina. Aquela história de, é mais fácil fazer assim, todo mundo faz, não levemos em conta. Sempre que nós nos afastamos da lei, sofremos. Sempre que nós deixamos de cumprir aquilo que Jesus nos ensinou, nós passamos por dificuldades muito dolorosas. Muito dolorosas. É comum nós verificarmos pessoas e pensarmos: teria feito esse meu irmão para padecer tanto? É bom não tentar descobrir. Por que que eu padeço tanto? É bom não tentar descobrir. Diante da dificuldade, o que Jesus nos ensina? Que nós oremos e peçamos força, compreensão para vencer aquilo que nos envolve de forma dolorosa. Então, não deixemos, meus irmãos, de entender que tudo que está à nossa volta tem um propósito, e o propósito é de nos ajudar. Quando nós deparamos com alguém de difícil relacionamento, pode ser que se trate de alguém que nós prejudicamos muito numa vida anterior, e que aquela criatura ainda não consegue nos aceitar e reage de forma dura para conosco. Importante chegar até ele e tentar abraçá-lo, trazê-lo para a nossa intimidade, de tal maneira que tenhamos ali transformado para irmão verdadeiramente. Nenhum de nós passa por uma experiência, como eu já disse antes, que não seja com o objetivo de nos ajudar. São as nossas necessidades físicas e morais. Ninguém vem ao planeta como turista. Nós viemos aqui para construir uma morada celeste. Quando Jesus diz: na casa do Pai há muitas moradas, estava ele se referindo àquelas moradas que nós temos a incumbência de construir. Construir na expressão ampla do termo, em todos os aspectos da nossa existência. Passamos por experiências que nos fazem pensar: caramba, por que para fulano as coisas são fáceis e para mim estão tão difíceis? Por quê? Que as realizações deles não exigem tanto esforço e para mim eu tenho que lutar tanto? Existe objetivo? Sim. Educar. A educação é a alavanca que nos faz crescer. Educação seguindo os exemplos dos espíritos amigos, dos espíritos grandiosos, seguindo as orientações dos nossos amigos espirituais que ficam ao nosso lado, nos inspirando às decisões coerentes com a lei divina. Aquelas criaturas que estão ao nosso lado, nos promovendo. Alguém diz: mas esse cara não é meu amigo. Quem é mais amigo? Aquele que nos aponta o erro ou aquele que diz: não leva mal não, assim, todo mundo erra, fica quietinho? Quem? Não é aquele que chama: você é irresponsável, você não está fazendo a coisa certa, você não se esforçou, você não estudou, você não se empenhou.
Qual que é mais? Então, quando os nossos amigos verdadeiros chegam para nós, você só fez porcaria aqui, trabalha para fazer certo? Ou aquele que chega e diz, não leva a mão não, todo mundo faz coisas erradas, todo mundo faz caquinha, depois você acerta. Sim, verdadeiramente depois acertamos. Mas quando alguém chega e nos chama a responsabilidade, nós fazemos melhor. Você não sabe fazer uma coisa melhor do que isso, não? Isso aqui está uma porcaria, vai fazer alguma coisa melhor. A gente sai dali trincando os dentes, querendo morder a garganta. Mas depois sempre faz coisa assim. Então, meus irmãos, vamos pensar sempre que os nossos amigos espirituais, eles não estão ao nosso lado para carregar a nossa mala. Lembremos da lição do Cristo: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele ele disse com isso que ele não tem a obrigação de carregar ninguém no colo. Você siga-o para que possa construir a sua verdadeira morada, aquela que todos desejamos. Agora façamos uma pergunta: quem quer ser infeliz? Levante o braço. Ninguém quer ser infeliz. Como construir a felicidade? Seguindo aquilo que os mentores, em nome de Jesus, nos inspiram a realizar. Todos somos capazes, todos temos a obrigação de lutar em benefício próprio. É cumprindo com essa lição de Jesus, utilizando tudo que é de César, aquilo que nos é possível, mas sem esquecer de dar aquilo que é de Deus. Mas é para Deus? Claro que não. Deus não precisa de nós para nada. Nós precisamos dele para tudo. Começamos com a dádiva da vida, a construção da paz que tanto desejamos é obrigação nossa. Bem, meus irmãos, temos 1 minuto, e como é meu hábito, eu sempre deixo um instantezinho para aquele que queira fazer uma pergunta, contestar alguma coisa que foi dito. Vamos lá? Diga. Esse é o verdadeiro amigo. Em nós recebermos uma dessas observações, o que é que nós pensamos primeiro? Está ferindo meu orgulho. Não é isso? E o orgulho é um defeito que deve ser abolido de dentro de nós. Eu agradeço com muita alegria a oportunidade que me foi oferecida. Convido aqueles que desejar a conhecer a nossa casa, fica no bairro Linhares, é uma casa pequena, mas que recebe as pessoas com boa vontade. Daí o nome, Grupo Espírita Mãos que Apoiam. Que Jesus envolva os nossos corações, que possamos retornar aos nossos lares acrescidos de bênção. Bênçãos que essa casa oferece em nome de Jesus. Muita paz a todos.